Fala pessoal, Rafa aqui novamente. Hoje não vou falar sobre Figma, sobre ferramentas de prototipação ou sobre design visual, mas uma ferramenta que tem me ajudado muito como designer e também para minhas coisas pessoais, como estudar, por exemplo. Essa ferramenta chama Notebook LM, é uma ferramenta do Google que usa a inteligência artificial Gemini 1.5. O Gemini é o equivalente ao GPT-4 e GPT 3.5. E o notebook é como se fosse o Chat GPT. Só qual que é a diferença entre os dois? E por que eu gosto, para determinados casos de uso, muito mais o notebook do que o Chat GPT? O Notebook LM, ele trabalha em cima de fontes específicas. O que significa fontes específicas? São fontes que você vai adicionar ali no caderno que você criar. Então você pode ter vários cadernos. O caderno que você criar, você consegue pôr uma fonte, por exemplo, um documento PDF, um Google Docs, por ser Google, né? Então ele está mais integrado com as ferramentas que a gente costuma usar mais. Consegue colocar um vídeo do YouTube, ele armazena essas informações e usa elas como fonte da verdade ali para você poder desenrolar, conversar sobre esse determinado assunto. Então é bem legal, eu vou trazer aqui dois casos de uso, bem simples, mas para tentar mostrar um pouco a ferramenta. Vou trazer um caso de uso como estudo e um outro mais de trabalho, como eu costumo fazer aqui na Nó. Por enquanto é uma ferramenta gratuita, aproveite enquanto é gratuito. É uma ferramenta que vale muito a pena, não sei qual vai ser o preço, mas aproveite para você conhecer as funcionalidades, as possibilidades de uso, vale muito a pena. Para começar, eu vou então no meu notebook, na minha área aqui de trabalho, e vou criar um primeiro caderno, né? Ele é totalmente baseado nas fontes que você adiciona. Enquanto você não adicionar uma fonte, então essa é a interface do Notebook LM. Enquanto você não tem nenhuma fonte aqui adicionada, tá vendo? Você não consegue iniciar uma conversa aqui igual ao GPT. O guia de notebook, o guia do caderno, né? Ele não traz nenhuma informação, inclusive ele sugere para você adicionar uma fonte. Para esse primeiro exemplo, eu vou simular como se estivesse estudando. Vou trazer aqui alguns documentos de um curso que eu fiz da IDEO e vou usar isso para poder mostrar um pouco mais a ferramenta. Eu vou colocar aqui algum documento. Como eu falei, você consegue adicionar documento do Google, que é o Google Docs, ou apresentações, consegue adicionar um site, então uma URL do site ou uma URL de um artigo, de um post de blog, YouTube, qualquer vídeo que você colocar aqui, texto colado, então ele abre um campo para você simplesmente colar um texto, e também PDF, áudio, por exemplo, um MP3, .txt, esses são os formatos que, pelo menos hoje, a ferramenta suporta. E aqui tem um limite, né, de quantas fontes você consegue adicionar em cada caderno. 50 eu acredito que é o suficiente para você conseguir trabalhar bem. Eu vou colocar um primeiro documento que é a transcrição que eles compartilham no curso de todos os vídeos. Então, assim que você adiciona uma fonte, a primeira coisa que acontece no seu caderno é esse guia aqui bem preenchido. O que ele traz aqui? Alguns pontos para te ajudar, né, a avançar nesse conteúdo, seguir aprendendo sobre ele. Ele traz um resumo do que é esse documento que você acabou de adicionar. Então esse texto apresenta um curso online da IDEO. Traz aqui as perguntas sugeridas que você pode clicar e aí iniciar uma conversa com a inteligência artificial. E essa parte que é muito legal, é como se fosse um podcast, aqui no caso só de um episódio. Ele transforma o conteúdo de uma forma muito dinâmica, igual um podcast. Quem costuma ouvir, acredito, vai gostar bastante. Aqui por hora eu só tenho essa informação, então eu vou abrir aqui para vocês verem. É toda a transcrição de todos os vídeos do curso. Eles deixaram aqui um arquivo PDF. Aqui ele também traz um resumo só desse documento e quais são os temas principais desse documento. Mapeamento de sistemas, humanizar o sistema, redesenhar o sistema. Voltando aqui pro guia, aqui então eu vou, por exemplo, usar um desses casos aqui, essas perguntas.
Como a prototipagem explora, experimenta e humaniza sistemas complexos. Só para vocês entenderem como que é a dinâmica da conversa dentro do notebook. Ele traz aqui uma resposta com base nessa fonte. Então ele vai explicar tudo e tá vendo que ele traz essas bolinhas com números? Isso aqui é a citação. Para te deixar ainda mais munido ali da informação, tá realmente vindo de uma fonte facilmente rastreável, ele traz aqui a numeração. Quando você clica, ele vai destacar exatamente no texto onde é que está essa informação. Então isso é muito legal para você conseguir ter base de onde está vindo essa informação. Eu vou agora adicionar mais documentos para mostrar como ele se comporta com mais informações. Você pode adicionar até 50. Tem aqui o primeiro que eu adicionei, que é a transcrição dos vídeos. Tem também um PDF que é sobre os mapas de sistemas. Um caso de estudo e mais algumas informações. E aqui embaixo eu posso digitar alguma coisa para perguntar e tudo mais. E pode ver que tem aqui 5 origens. Isso aqui significa que quando eu começar a conversar aqui com a inteligência artificial, ele vai se basear nessas 5 origens, que são esses 5 documentos aqui. Se eu desabilitar, deixar só 2, ele muda aqui para 2 e significa que o que eu perguntar agora, ele só vai se basear nesses 2 documentos. Então normalmente é importante manter todos para ter mais consistência ali, mais conteúdo para trabalhar, para conversar. A não ser que seja a sua intenção tirar alguma dúvida especificamente de um documento. Aqui na Quero ajudar para criar, são atalhos, né, que ele já traz para você. Eu posso pedir aqui perguntas frequentes, ele vai gerar uma nota. Fora aqui embaixo da interface, né, dentro do notebook, a gente tem a conversa, que é essa janela que sobe, e o guia do notebook, que geralmente é a primeira coisa que você vê depois que você adiciona um documento. Só que fechando essas duas, você tem as observações, as notas que você consegue criar, você mesmo escrever. Estudando, quer adicionar uma anotação que você pensou e quer colocar aqui para compor. Ou você pode adicionar observação de algumas outras formas, que uma delas é essa, através desses atalhos. Isso aqui já serve como uma anotação para eu estudar, por exemplo. O que eu posso fazer é selecionar essa nota. Aí a partir de agora a conversa fica só relacionada a essa nota, como você pode ver aqui, uma nota. E ele também traz algumas informações, então ele traz mais informações, que é para te ajudar a entender sobre essa nota, sobre esse conteúdo. Avaliar, que é mais uma revisão do conteúdo, gramática. Sugerir ideias e criar um esboço, que aqui, na verdade, ele cria mais um índice, tá? Eu vou pedir aqui então, com base nessas perguntas, para sugerir ideias relacionadas a essa nota. Então aqui ele vai trazer todo o conteúdo. Se eu achar interessante, quero guardar esse conteúdo como uma anotação, eu posso vir aqui embaixo e ter essa opção, salvar nas observações. Então ele também vai criar uma nota em cima disso, e aí você tem um acesso sempre a esse conteúdo de uma forma mais rápida também. Uma outra coisa bem legal que eu gosto de fazer quando eu estou estudando um conteúdo, fazendo algum curso, é usar essa ferramenta, né, aqui na conversa, ou às vezes um desses documentos, que é uma matéria específica, né, do curso todo, eu venho aqui e peço para gerar perguntas, né, para eu conseguir ver se eu de fato estou entendendo o conteúdo. Uso ele como uma ferramenta de exercício. Aqui eu trouxe um exemplo bem simples, né, de prompt, de comando, mas dá para explorar de uma forma muito mais ampla, muito mais específica, se você quer falar sobre determinada parte do curso. Mas aqui ele já traz, né, perguntas para praticar e tudo mais, traz as fontes, então eu posso ser ainda mais específico e pedir para ele fazer perguntas para eu responder e depois ele me corrigir. Então tudo isso aqui é possível dentro da ferramenta, assim como o GPT, com a diferença que aqui está bem direcionado ao conteúdo que você está estudando. Por fim, essa parte de áudio, por enquanto ela só funciona em inglês, mas como é que funciona? Ela vai pegar todo esse conteúdo
e vai gerar um episódio, um podcast de duas pessoas conversando, duas inteligências artificiais. Mas o legal é que eu consigo personalizar ela. Posso aqui trazer algo mais específico, por exemplo, falar sobre os mapas de sistema no contexto de fintech, que é a área que eu trabalho. Eu peço aqui para gerar. Bom, com a mágica da edição, eu cortei a parte que demora, que leva alguns minutos para gerar esse podcast. Vou colocar aqui só para mostrar rapidamente como que funciona e como é dinâmico. Welcome back, everybody. Ready for another deep dive? Today we're going to be tackling something that might sound a little dry at first, but stick with us. Yeah, we're talking about systems maps. Systems maps. But I promise it gets a lot more interesting when you see how they apply to the world of fintech, which, as we all know, is anything but dry. Fintech moves fast. Não sei se todos vocês entendem inglês, mas aqui trouxe exatamente a introdução que vai falar sobre os sistemas de mapas, muito voltado para fintech. Então exatamente ele pega o comando ali que eu dei. Esse episódio aqui, né, de podcast, esse áudio, você consegue salvar ele, baixar, excluir, fazer outro comando e gerar novamente e também compartilhar, né? Só para mostrar aqui, eu posso excluir ele e aqui dar um outro comando, se eu quiser, eu também não sou obrigado a dar um comando e gerar novamente, ou adicionar mais informações aqui e gerar novamente esse áudio, tá? Para finalizar, você também consegue excluir alguma fonte, caso você queira. Indo para outro caso, para eu sair desse caderno, né, criar um novo, eu clico aqui no Notebook LM, eu vou voltar para a tela inicial e vou poder criar um novo caderno. O fluxo é exatamente o mesmo, inicia através de uma fonte. Então eu vou começar adicionando um documento simulando feedbacks de usuários. É como se eu tivesse feito uma pesquisa, coletado feedbacks do aplicativo ou através da loja, enfim. Vou adicionar aqui esse documento. Aqui ele está falando, né, que é um conjunto de avaliações de usuários, traz aqui o user ID, sobre o aplicativo Fitness, com comentários e avaliações. Também traz algumas perguntas sugeridas e toda aquela estrutura de atalho. Eu vou clicar nessa pergunta sugerida, quais funcionalidades principais os usuários mais apreciam e criticam. Aqui ele traz quais são as funcionalidades apreciadas, rotina, análise e também as funcionalidades criticadas. Ele detalha aqui bem cada um dos pontos e também cita, né, onde é que está isso no texto. Então, para deixar esse conteúdo não só com feedbacks, mas como eu consigo integrar com alguma informação também da empresa. Vou simular aqui também como se tivesse um backlog da empresa e vou colocar aqui junto para ver como eu consigo entender o que está no backlog, se está conversando com as sugestões de feedback do usuário. Vou adicionar através do texto copiado, vou colocar aqui uma lista de itens que eu gerei no GPT. Eu só vou renomear aqui, como está texto colado, para não ficar difícil de saber do que se trata esse documento, eu vou renomear aqui para backlog, assim eu consigo entender. Se eu clico aqui, ele vai ler esse documento, também trazer um resumo. O que eu posso fazer aqui é pedir para a ferramenta juntar as informações, ver o que está nos pedidos, nos feedbacks que está conversando com o backlog. Aqui está o resultado. Eu pedi para pegar sugestões de funcionalidades dos feedbacks, conectar com o backlog e listar aqui para mim. Ele trouxe isso de uma forma muito rápida, muito prática e muito bem analisada. Ele traz aqui os pontos, quais são os feedbacks, citando aqui dentro do documento cada um dos usuários e também do backlog, qual a funcionalidade que está ali no backlog que conecta com esse feedback. Então ele fez isso de uma forma muito boa, muito rápida, trouxe aqui 8, eu poderia ser mais específico pedindo 3, 4, 10 sugestões conectando com as duas coisas. A possibilidade aqui é infinita praticamente, você consegue
fazer exatamente de acordo com a sua necessidade, com o que você precisa. Essa ferramenta te dá muita possibilidade para te ajudar no dia a dia, para melhorar ali na sua rotina, agilizar o seu trabalho em muitas partes do que você vai ter que fazer no dia. Ela é muito boa, vai te ajudar bastante, acredito que não só no seu trabalho, mas como eu mostrei, para estudar algum curso que você está fazendo, algum livro que você está lendo. Por hoje é isso, eu quis trazer aqui um pouco da visão geral dessa ferramenta Notebook LM. Espero que você tenha gostado, tenha entendido o potencial que ela tem e que faça sentido para o seu dia a dia. Me conta aqui nos comentários se ficou alguma dúvida ou se você já usou também, em um caso de uso totalmente diferente. Conta aqui também que vai ajudar não só eu, mas também quem assistiu o vídeo, quem vai assistir. É isso, muito obrigado por assistir. Se você vê que faz sentido compartilhar com alguém, por favor compartilhe que vai ajudar e até uma próxima. Valeu!